E aí, galera do Congresso Transformando Carreiras. Cara, que prazer estar aqui com você. Então, recebi esse convite pra lá de especial mesmo aí, do meu querido Ricardo, que foi lá e disse: Brunão, vou fazer um congresso, quero ajudar as pessoas a transformar a sua carreira, transformar suas ideias, transformar suas vidas. E tô querendo levar vários depoimentos, várias ideias que ajudem, corroborem com isso. Então, poxa, que bacana ter sido convidado para poder contribuir com isso. E mais honra ainda, e como eu comecei falando para você, é um super prazer estar aqui, porque eu acho demais você estar no meio de pessoas que realmente querem transformar, realmente querem evoluir. Pô, já dá uma energia especial se você pensar, tá no meio de um evento desse, imagina o quanto conteúdo você já adquiriu, quanta expectativa você tinha para isso, mas quando você está no meio de pessoas que entendem o poder da transformação, o quanto é legal, o quanto tem de oportunidade, o quanto é bacana você se transformar, isso realmente é muito gostoso de estar junto. E eu acredito que não só gostoso estar junto, também é digno de parabéns. Poxa, eu queria te dar os parabéns por estar aqui. Porque, como eu falei, muito pouca gente admite isso, muito pouca gente, pô, vai lá e diz, cara, eu estou me dedicando à transformação. Todo mundo sabe que precisa evoluir, mas admitir que precisa de uma transformação, às vezes as pessoas até se incomodam com isso, né? De chegar e dizer, cara, preciso de uma transformação, parece que tem muita coisa errada e eu preciso dar um turnover porque a coisa tá degringolando, a coisa tá indo de mal a pior. Pô, eu não vejo assim. Pô, você pode estar indo bem e fazer uma transformação para ir ainda mais bem, ainda muito mais legal, ainda muito mais melhor, de bom, de super maravilhoso. Por que não? Então, em primeiro lugar, parabéns. Parabéns por estar admitindo para si mesmo que pode se transformar, que pode ir além, que pode ir melhor. Então, espero que você utilize o máximo possível dos conhecimentos que estão aqui. Fico muito feliz de estar contribuindo. E a minha contribuição, ela vai ser simples e direta. Eu me propus, quando o Ricardo conversou, eu pensei o seguinte, cara, vai ter muita gente legal, vai ter muita gente, dica bacana, eu acho que as pessoas vão trazer muitas coisas diferentes, distintas, e eu resolvi apostar em algo bem simples e direto, uma mensagem só para você. Eu só tenho uma coisa aqui para falar, por isso o meu talvez seja uma das palestras mais simplistas aí, que você vai ter um foco em um objetivo apenas, uma grande mensagem e tá tranquilo. É isso que eu quero passar para você. E a minha mensagem é sobre turn point. Pô, peraí, você já ouviu falar dessa palavra? Tá, então eu vou te explicar, caso você não ouviu, caso você já ouviu, vou te explicar esse ponto de vista e vou te trazer algumas coisas sobre turn point. Em primeiro lugar, para você fazer uma transformação, é possível e é necessário e é muito bem-vindo um turn point. O que é isso e como assim? Cara, turn point é como a gente define, como, na verdade, autores, pessoas conceituais que estudaram muito o comportamento de pessoas, que vieram estudando, cara, como é que algumas pessoas têm sucesso, como é que algumas pessoas fracassam, como é que algumas pessoas se dão mal, outras se dão bem. Começaram a se dar conta que tem várias pessoas que têm o quê? Momentos de virada muito drásticos. Quando você tem uma virada, uma transformação realmente efetiva, uma transformação daquelas que tu diz, uau, caraca, olha só isso, cara, não acredito que aquela pessoa fez essa grande guinada. Isso é o que a gente chama de turn point. É quando você pega um determinado ponto, um determinado momento, um determinado instante, algum fato que aconteceu e caraca, puf, tudo virou, tudo mudou. É exatamente aí. Então, turn point vai nessa linha de pensamento. Turn point começa por aí. Então, transformação tem a ver com o quê? Turn point. Momento de turn point. Então, cara, tenta se ligar dos vídeos, tenta se ligar quantos filmes você viu de Hollywood que na história a pessoa começava tudo bem, pô, tinha uma vida, as coisas estavam indo ok, o protagonista, a pessoa, o coadjuvante, todo mundo estava indo de uma boa. Aí, de repente, acontece algumas coisas de lá a cá que começa a cair, a coisa começa a degringolar, a coisa começa a ir para baixo. Só que chega sempre um determinado momento, um determinado instante, que na história simplesmente acontece algo que a pessoa diz, velho, peraí, eu tenho que mudar, ela tem um plim, ela tem uma percepção, tem gente que fala, uma epifania, ou seja, aquele negócio que diz, meu, porra, vira tudo, caraca, velho, eu tenho que dar uma guinada nisso aqui. Então,
E isso normalmente faz a gente adorar as histórias, aquela coisa que você sabe que vai acontecer, e você tem um medo, e você fica, pô, mas será que vai? Será que não vai? Pô, será que vai ficar só nessa coisa? Quando é que vai acontecer? Aí, finalmente, quando acontece aquele momento, você diz, aconteceu. E aí você vai naquela empolgação, você vai naquela energia que realmente acontece a virada, que realmente a coisa muda, que realmente a coisa vai adiante. Então, o turning point é justamente esse momento da virada, é quando tem uma transformação muito grande. Isso requer, normalmente acontece que tem um momento para isso, tem um instante para isso. Mas vamos falar sobre esse momento, que é o que eu quero te estimular, eu quero te mostrar, eu quero te inspirar a trabalhar melhor eles. Quem sabe você precisa fazer mais turning points na sua vida. Muitas pessoas acreditam que os turning points, eles são determinados apenas por fatores externos. Presta atenção, muita gente acha que é isso. Muitas pessoas ficam torcendo que, pô, cara, tomara que o destino faça alguma coisa com a minha vida para dar uma guinada. Isso é muito injusto com você. Isso é muito injusto com você porque você está jogando na mão do inesperado, você está jogando na mão de Deus, na mão do destino, na mão do que você quiser, aquilo que na verdade parte de você. Qualquer turning point no mundo, qualquer turning point, ele depende de você e não do externo. Pô, Bruno, mas peraí, cara. Pô, mas peraí, as guinadas que deram na minha vida, muitas coisas que aconteceram foram de momentos muito fortes. Ok, mas ainda assim dependeu de você. O turn point depende da emoção e da decisão. Repito, emoção e decisão. Como assim? Cara, pode ter acontecido uma coisa muito séria. Pode acontecer que você ganhou na loteria e foi super bacana e tem um turn point. Pode acontecer que você perdeu um ente querido. Pode ser um término de relacionamento. Pode ser um término de relacionamento. Pode ser, por exemplo, você ser despedido. Pode ser, por exemplo, uma promoção. Cara, são coisas que trazem emoção, são coisas intensas que vêm até a sua vida. Mas para que isso realmente vire alguma coisa, para que isso realmente dê uma guinada, que você mude um comportamento, que você mude a atitude, que você mude a sua projeção de vida, que você mude o caminho que você vai seguir, o que depende realmente é como você sente isso. É toda a emoção que desperta dentro de você para uma decisão que você vai tomar e para aquilo que vai continuar. O que facilita nesse instante que você percebe é que esses momentos eles são carregados de intensidade e emoção. Então, claro que é mais fácil você ter uma mudança, claro que é mais fácil você ter um turn point quando simplesmente aconteceu algo dessa magnitude. Pô, um término de relacionamento, velho, pesado para todo mundo. Pô, você ganhar na loteria é uma loucura, imagino que seja, né? Eu não ganhei, mas imagino para quem ganhou, seja uma loucura, seja um momento de muita intensidade. Você perdeu um ente querido, eu já perdi meu melhor amigo naquele incidente feliz da Boate Kiss, já perdi parentes que eu gosto, já perdi pessoas próximas, já perdi pessoas que eu admiro. Então, pô, isso carrega uma emoção muito forte em você. Mas isso não quer dizer que você vai mudar. Quer dizer que você vai mudar se você colocar as emoções e a decisão para realmente acontecer alguma coisa. Então o turn point parte de nós. O ambiente externo influencia, pode até dar um empurrãozinho maior. Você pega, por exemplo, também o final de ano. Cara, tem aquele turn point da virada, do dia 31 de dezembro, que vai virar janeiro, um novo ano, novas oportunidades, um novo momento. Ele já tem um turn pointzinho ali, ele já tem, na verdade, a emoção para você fazer alguma coisa. Tá ali a emoção. Só que cabe de você sentir que realmente é possível mudar. Simplesmente a virada do ano, se você não acredita que, cara, peraí, eu posso fazer desse ano diferente, eu posso fazer desse ano especial, se não partir de você, não vai acontecer nada. Então, o turn point, ele precisa de emoção e ele precisa de decisão. Eu já vou dar algumas dicas sobre ele, mas deixa eu exemplificar isso com uma história própria. Eu acho que vai ajudar se você perceber uma coisa. Claro, a gente está falando aqui de carreira, então eu trouxe uma história pessoal, um turning point meu. Eu acho que foi um dos mais fortes, tá? Entre os 3 mais intensos que eu já tive na minha carreira. Esse turning point aconteceu quando eu trabalhava numa empresa e eu trabalhava como analista de vendas. Eu não fazia muita coisa, para ser sincero. Tipo, eu era um estagiário, tinham me contratado porque o pessoal tinha contratado um novo diretor. Esse novo diretor, ele tinha um perfil comercial muito intenso, muito forte.
E aí ele queria realmente dar uma dinamizada, ele queria dar uma impulsionada nas vendas, ele queria começar por ali. E para estar ajudando ele queria um braço direito que fosse um analista de vendas. Então uma pessoa que estivesse recebendo todas as informações de venda que tinha naquela indústria, na verdade era uma indústria, né? Que recebesse, que montasse planilhas mostrando bons indicadores para ele, apresentando coisas que estavam acontecendo, alertando sobre coisas que estavam acontecendo para que ele tomasse medidas e decisões. Então o meu trabalho era justamente esse, tá analisando, tá cuidando tudo que estava acontecendo na parte comercial. Só que naquele momento eu já era uma pessoa que eu estava indo muito mal na faculdade, eu não estava indo legal na faculdade, eu achava que a faculdade para mim ela me atrapalhava, que eu não estava, eu estava aprendendo muita coisa lá que era inútil, que não ia me levar para a vida profissional, então eu não estava legal na vida acadêmica e estava nessa pegada comercial e por um acaso eu vinha de uma vibe, eu tinha feito alguns trabalhos com eventos e eu tinha aprendido algumas coisas sobre divulgar eventos. E eu comecei a ficar muito curioso sobre essa questão da divulgação, de botar a marca, de botar para aprender. E o que aconteceu? Nesse tempo eu comecei a ficar super curioso de, cara, como é que essa empresa trabalha esse aparecer, esse mostrar para o mercado? Com o tempo ali trabalhando, ajudando na analista de venda e conversando, eu fui descobrindo que o nome disso era marketing. Cara, como é que a gente está mostrando a imagem no mercado, como é que a gente está se mostrando no mercado, como é que a gente está vendendo. Eu descobri que o nome disso era marketing. E comecei a ficar cada vez mais atraído por essa questão. Só que o que estava me incomodando aqui, o que estava me enchendo da cabeça, é que essa empresa não tinha marketing. Ela não tinha bosta nenhuma de marketing. O marketing dessa empresa era nulo, quase zero. Ela tinha uma logo, tinha um preço, fazia uns folderzinhos aqui, mas não tinha nenhuma pessoa que pensava em como vamos mostrar essa empresa, como vamos levar essa empresa para o mercado, a imagem e tal. A gente só tinha os vendedores e tinha um trabalho bem intenso com isso. O que aconteceu? Eu comecei a ficar com super vontade, comecei a notar que na verdade tinha uma oportunidade ali. Peraí, cara, eu posso trabalhar com marketing nessa empresa. E foi aí que eu comecei a ficar curioso. Mas a minha curiosidade simplesmente era a vontade de ter o marketing. E só isso. Aconteceu que ao longo do tempo, eu muitas vezes ia para o trabalho, eu pegava carona com esse diretor. E sempre conversando sobre marketing, sempre querendo mostrar ali, cara, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, conversando como é que seria e tal. E aí, um momento, ele chegou e falou pra mim o seguinte, eu não sei se ele tava meio puta cara, se ele tava meio chateado, mas eu acho que ele viu que a forma que eu apresentava o marketing, ou a forma que eu apresentava fazer alguma coisa, ela era muito incoerente, ela não tinha base nenhuma. Eu não sabia disso porque eu recém tinha descoberto que isso era marketing. Só que eu não tinha me preparado nada, eu não tinha estudado, eu não tinha feito nada, eu só sabia que o nome daquilo era marketing, eu queria fazer, mas sem nenhum embasamento, sem nada. Então eu vim falando, e na verdade apurrinhando o saco dele com isso, até que um dia que eu acho que ele meio que se emputeceu e chegou e falou assim pra mim, Bru, seguinte, quer realmente fazer alguma coisa de marketing aqui? Quer realmente ter um departamento? Quer começar a fazer alguma coisa? Eu falei, quero. Ele olhou pra mim e falou assim, então faz uma análise SWOT. Eu não sei se ele sabia ou se ele foi uma pegadinha, alguma coisa aconteceu ali. Eu sei que quando ele falou análise SWOT, é óbvio que ele me pegou, completamente com as calças na mão. Ele me ferrou, porque eu não tinha nem ideia, cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Que porra é essa de SWOT, velho? Eu simplesmente olhei pro cara e disse, como assim SWOT? E ele viu que eu não sabia. Eu fiquei quieto, eu fiquei mudo quando ele falou faz uma análise SWOT. Eu fiquei, hã? E aí ele viu, eu não sei se ele achou engraçado nessa hora ou não, ele quis me provocar e ele olhou pra mim e falou, então faz uma análise BCG. E eu, como assim? Tá doido? Claro que eu não falei isso, eu fiquei só quieto com uma cara de tacho. E aí, cara, ele me deu um dos maiores esporros da minha vida. Ele realmente me deu um esporro de um tamanho que eu não sei nem como te explicar. Mas eu sei que ele foi me xingando todo o caminho. Isso foi, infelizmente, para mim foi logo no início. Mas ele veio me sentando, cara, me sentando a palavra pesada, pauleando nas palavras ali, cara, me contando, falando, quem tu pensa que tu é? Mas o cerne do xingamento dele tinha muito sentido, que foi o seguinte, ele disse assim, cara, quem tu pensa que tu é?
Quem tu pensa que tu é e quem tu pensa que tá falando para querer fazer alguma coisa para a empresa, alguma coisa de marketing, tu não tem direito nenhum de fazer isso porque tu não estudou bosta nenhuma. Tu não tem a base teórica, tu não tem conceito, cara. Tu não tem nada. Tu simplesmente diz que gosta de marketing, gosta merda nenhuma. Pô, tu não te prestou a estudar. Tu não te prestou a ir atrás do básico, cara, SWOT, BCG, das coisas basiconas do marketing. Pô, tu não leu o mínimo para poder vir discutir, querer fazer alguma coisa. Tu não tem vergonha de estar fazendo isso. Só que foi de um jeito bem mais brusco e duro. Só que aquilo para mim foi o quê? Foi um turning point. Foi um turning point porque essa emoção me deu uma vergonha tão grande que eu resolvi tomar uma decisão. O que aconteceu? Eu fiquei, cara, atordoado o dia inteiro, era uma sexta-feira, eu fiquei completamente abalado com aquilo, eu fiquei envergonhado, eu fiquei me sentindo muito mal. E quando eu fui para casa, eu senti aquilo, a primeira coisa que eu me dei conta, eu disse o seguinte, cara, é verdade. Pô, como assim eu digo que gosto desse negócio e eu não entendo nada dele, eu nunca estudei, eu não me prestei nem entender as bases conceituais dessa brincadeira, nem de onde é que veio. Cara, da onde é que eu tirei que eu posso fazer alguma coisa nisso aqui, que eu posso ser alguém nisso aqui, se simplesmente eu não estudei nada? Aquilo foi um turning point? Não, porque só o meu chefe me xingou. Mas ele foi um turning point porque aquilo me carregou de uma certa forma de emoção e que eu quis sentir aquela emoção para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão que eu disse o seguinte, cara, peraí, se eu realmente gosto dessa brincadeira, se realmente eu quero fazer alguma coisa, eu preciso mudar consideravelmente a forma que a minha carreira está sendo tomada. Porque até então eu não gostava da faculdade, até então eu achava que sabia muito, até então eu achava que eu podia aprender de qualquer jeito, e naquele momento eu vi que eu estava me encaminhando para nada. Porque eu era nada, eu fazia nada, eu sabia principalmente de nada. E eu tomei uma decisão muito drástica naquele momento. Eu disse, cara, então eu preciso ter conceito, eu não vou ter só conceito. Eu vou ter mais conceito do que a maioria das pessoas. Essa foi a decisão. E por isso que gerou um turning point. Porque não foi simplesmente tomei um xingão e vou ali e vou descobrir o que é BCG. Não. Aquela emoção me carregou de uma tal forma que eu quis tomar uma decisão muito grande. E aí vem uma das dicas. É realmente tomar decisões amplas, desafiantes, instigantes. Cara, é o possível aqui, então vai lá no impossível. Eu joguei lá em cima. Eu disse, velho, então você é uma das pessoas que mais conhece essa coisa de marketing. Então eu vou estudar pra caramba. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu fui lá e perguntei para os meus professores. Comecei a perguntar um a um. Olha, eu quero começar a estudar marketing. Quais os livros que você já leu? E quais você me indica ler? O que eu queria aqui por trás? Em primeiro lugar, na verdade, eu queria saber livros bons para ler para começar a buscar esse conhecimento teórico. Só que depois gerou um dinamismo, gerou uma provocação comigo mesmo, que eu disse, cara, sabe o que eu quero aqui? Eu quero ler mais livro que todos os meus professores. Aí eu comecei a contar quantos livros meus professores tinham lido. Se eu não me engano, eu todo tinha dado uns 14 livros de marketing, juntando todos. Claro que tinha umas professoras de marketing que tinham lido um pouquinho mais, tinha outro que tinha lido 1, 2, porque simplesmente era da área da administração, eu fazia o curso de administração. E aí simplesmente eu contei que eles tinham lido uns 14, 16, eu não lembro bem o número agora. E aí eu queria algo desafiante. Eu realmente queria dar uma guinada na minha vida, eu queria um turning point. Naquele momento eu nem sabia que esse era o nome, mas eu queria um turning point. O que eu fiz? Eu fui lá e disse, cara, peraí. Eu vou ler o dobro que esses caras leram. Eu vou ler o dobro que eles leram. E detalhe, eu não vou ler só o dobro que eles leram na vida. Eu vou ler em um ano. Em um ano eu vou ler o dobro de livro que todos os meus professores leram. Só que isso aí realmente começou um turning point. Porque essa emoção, essa decisão muito ampla, essa realmente decisão que eu vou fazer e colocar longe, isso gerou que eu começasse a correr atrás. E coisas começaram a acontecer. O quê? Em primeiro lugar, claro, eu comecei a estudar. Comecei a entender marketing pra caramba. Só comecei a entender como poucos entendiam, porque muita gente fala de marketing, mas quantas pessoas realmente terminaram 3 livros de marketing? Muito poucas. Lá pelo meu 4º, 5º livro, ali pelo 3º eu já comecei a fazer resumos. Comecei a pensar, pô, mas o que eu tinha lido demais por dentro daquele livro? Então eu comecei a me dar conta, peraí, cara, eu tenho que ler os livros e fazer resumo. Então eu comecei a fazer resumo de todos eles. Lá pelo 5º, 6º livro, eu comecei a sentir uma falta de prática. Eu comecei a notar o seguinte, cara, que legal, tem um monte de ideia aqui, um monte de teoria, mas o que realmente funciona, o que não funciona aqui? Porque muitos deles eram sobre os Estados Unidos, outros de outros lugares, eu disse, espera, o que funciona e o que não funciona? E eu comecei a aplicar.
E comecei a fazer um monte de consultoria de graça. Então comecei aí, cara, eu me lembro que eu conversava com engraxate, eu conversava com um cara que pedia esmola, eu conversava com um cara que vendia algodão doce, o cara que vendia carrapinha na esquina, o cara que vendia cachorro quente na frente da faculdade, o cara que vendia xerox. Eu comecei a conversar com cada um as suas estratégias de marketing, dar umas dicas, perguntar se ele ia aplicar, dar um toque de como aplicar, depois perguntava como é que tinha sido. Eu comecei a aplicar isso várias vezes. Só que esse turn point me levou o quê? Me levou a não ler o dobro de livro que meus professores leram. Eu li muito mais do que isso. Eu li quase 45 a 50 em um ano. Resumi todos eles. Eu apliquei em 33 ambientes diferentes esse conhecimento todo. E aí você imagina como esse aluno, que era um zero à esquerda na faculdade, esse profissional que não tinha quase nada, se tornou, depois de ler 45 livros, aplicar 33 vezes isso aí no mercado. Aconteceram coisas maravilhosas, cara. Tanto que aconteceu de que eu comecei a fazer as consultorias, daqui a pouco as pessoas começaram a me procurar pedir dica. Eu comecei a receber oferta. Cara, tu não quer aqui dar uma analisada, eu te pago para isso. Então eu comecei a ganhar uma graninha com isso. Outra coisa maravilhosa que aconteceu, que eu nunca vou esquecer, eu me lembro um dia que uma professora minha foi começar a dar aula de marketing e relacionamento e ela disse, cara, aqui nessa aula nós vamos ter uma pessoa também ajudando na aula. E todo mundo quieto, não entendendo bem o que está rolando aqui, a minha professora falou o seguinte, cara, vocês sabem quem vai dar aula junto com vocês? O Bruno. Eu, o quê? O Bruno? Lá no canto, quieto, louco pela aula para aprender mais sobre marketing e relacionamento. E ela falou assim, o Bruno, sabe por quê? Porque eu li 2 livros para dar essa aula. Sabe quantos livros o Bruno leu? 5. Sabe quantas vezes o Bruno... Não, desculpa, eu tinha lido 6 livros. Sabe quantas vezes o Bruno aplicou marketing e relacionamento? 5. Isso é muito, muito mais do que eu fiz. Então ele tem muito a agregar na nossa aula. Então eu vou pedir para ele apresentar algumas coisas que ele aprendeu fazendo marketing de relacionamento. Aquele dia foi um reconhecimento para mim, não porque só pela questão da aula, cara, claro que isso foi bacana, mas foi muito daquele sentimento, foi de uma sensação maravilhosa de dizer assim, cara, olha só, as pessoas estão reconhecendo que eu estudei. As pessoas estão reconhecendo que eu me esforcei para entender marketing. Eu me esforcei pra caramba. Cara, que legal. Que sensação maravilhosa. Só que isso, muitas coisas aconteceram. Daí depois as pessoas começaram a me convidar para dar palestra. Depois eu fui convidado por uma das maiores consultorias da cidade para trabalhar nela por causa desse conhecimento de marketing. Ou seja, muitas coisas aconteceram. Foi uma virada. Foi uma virada que eu nem esperava. Na verdade, eu estava querendo provar que eu podia ter conhecimento, eu podia realmente ser uma pessoa que entendia do assunto. Eu não esperava que acontecesse tudo isso. Eu sonhava, claro, tipo, cara, tomara que um dia ter essa coisa maravilhosa. Mas eu nem imaginava que ia ser tanto. Talvez eu nem tivesse audácia de sonhar com tanto. Mas o que eu posso te dizer é que realmente essa virada aconteceu porque não foi uma xingada qualquer. Porque aquela xingada gerou uma emoção, e aquela emoção eu realmente coloquei muita intensidade para tomar uma decisão. E essa decisão eu coloquei lá em cima. E aí foi uma vontade de fazer acontecer. Então, o que eu quero te passar, eu te contei essa história, uma historinha, contei ela bem ampla e detalhada, é para você sentir que os momentos da virada que você tem para a sua vida, eles podem ser como um evento como esse. Pode ser como uma palestra, ou pode ser você olhar para a lua hoje. Mas não depende do externo, depende daquilo que você está sentindo. Depende da quantidade de emoção e intenção que você coloca aqui. Você pode olhar essa palestra e dizer, caralho, velho, porra, quer saber? Essa é a hora da guinada, eu vou guinar nisso aqui. Só que isso não partiu do Bruno, isso partiu de dentro de você para fora. É isso que eu quero que você lembre. Você pode olhar esse congresso e dizer, cara, esse congresso realmente transformou, realmente trouxe um turn point, mas parte de você. Então aqui eu coloco minhas dicas finais para a gente encerrar, porque como eu disse, é uma mensagem bem simples e bem direta. A primeira, é necessária intensidade. Só com grande intensidade você vai realmente fazer o turn point. Então não é simplesmente dizer, cara, legal seria ter uma mudança. É você botar e dizer assim, cara, eu vou ter uma mudança. Eu quero ter uma mudança. Você precisa sentir seu corpo vibrar. Você precisa colocar emoção. Pensa por que realmente é preciso de uma mudança. Pensa por que você acredita que dá para ter uma mudança. Pensa por que você merece uma mudança. Pensa o que vai acontecer com uma mudança. Pensa por que agora é o melhor momento de uma mudança. Pensa que talvez você não tenha um amanhã para uma mudança. Cara, mas coloca o máximo de intensidade naquele momento. É preciso intensidade para que isso aconteça. Porque a gente só consegue mudar
o que nos dá a energia para mudar é a emoção, é a intensidade. A gente fala muito na PNL que a mente consciente é a mente que direciona e a mente inconsciente é a mente que dá força. E a mente que dá força é a inconsciente precisa de emoção. Então você precisa de intensidade de emoção para dar força. Você precisa se comprometer com essa decisão. Ela não pode ser uma decisão daquele momento, dessa hora que tu diz assim, meu caralho, cara, que massa aquilo que ele falou, eu vou mudar. E aí tu não se compromete com isso. E aí você não diz, cara, não, peraí, eu vou e não tem outra alternativa, eu vou mesmo. Então é você colocar, como disse, cara, bota um patamar alto. Bota um patamar alto para você se sentir instigado, dizer, cara, então eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui porque olha que massa se eu alcançar isso aqui. Olha que massa se eu alcançar pertinho disso aqui. Não tão pertinho aqui. Cara, para dar um turn point, para dar uma virada, bota lá em cima essa porra. E para finalizar, se você ainda tá com um pouco de medo, eu digo para você o seguinte: tenha mais medo de continuar como está do que aquilo que o inesperado te aguarda. Olha só. Você tem que ter mais medo exatamente de continuar a situação como está agora. Qual é a situação que está te incomodando tanto agora? Que você tem tanto medo dessa situação continuar desse jeito? Que aquilo que você precisa é fazer uma grande mudança. Então por que não? Por que não começar agora? Por que não você não analisa e diz, velho, que raiva, que pavor disso que está acontecendo agora, que pavor essa situação momentânea, quer saber? Velho, não importa o que vier no futuro, essa situação não continua. Isso vai te dar também muita força para que você faça um turn point. E é isso que eu espero para você. É isso que eu vou encerrar aqui a minha participação e dizer para você minha mensagem final. Eu espero que você realmente faça um turn point. Mas isso não depende do Congresso, isso não depende do seu namorado, isso não depende de sua mulher, do seu marido, isso não depende de seus filhos, isso não depende de sua mãe, isso não depende de seus colegas de trabalho, isso não depende de sua religião, do seu padre, do seu mentor, do seu guru. Isso começa com você. Então não me espere dos outros se você quer uma grande mudança, porque começa aqui dentro essas grandes mudanças, essas grandes viradas. Eu queria te fazer um convite. Ali no Facebook tem um grupo chamado Mundo Empreendedor. E lá nesse grupo Mundo Empreendedor eu coloco seguido esses tipos de discussões para a galera colocar suas ideias, para a galera colocar o que gostaria de mudar e pedir ajuda, para a galera falar o que está querendo empreender, o que está querendo começar. Na verdade, o meu grande foco, onde eu atuo, é empreendedorismo de alto impacto, então é realmente isso, precisa de muito standpoint, muito incentivo para você causar um impacto disruptivo. Então, cara, chega ali no grupo Mundo Empreendedor, vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre isso. Eu escrevi um livro chamado A Revolução das Startups, que eu conto muito quanto esse universo do empreendedorismo de alto impacto causou mudanças no mundo, causaram vários turning points, mas numa perspectiva aí de empreendedorismo de alto impacto, claro, mas mostra muito dessa questão do turning point que aconteceu. Eu não falo dessa questão comportamental dentro do livro, porque ele é de empreendedorismo, mas aqui foi dessa parte comportamental. Eu só queria te trazer, porque caso você estiver querendo um turning point justamente para o lance do empreendedorismo, tem aí o livro que eu escrevi justamente para isso, para você, e é um prazerzão estar em contato contigo, tá bom? Então, eu vou agradecer a sua presença, parabéns por estar aceitando o desafio de estar aqui, parabéns por estar querendo se transformar, parabéns por estar se dedicando a ouvir e aprender, e fica meu desejo do coração, que a gente mantenha contato, vem falar comigo, Bru, cara, doida essa história, eu tenho uma história assim, pô, eu acho que também pro Turning Point é isso, eu aprendi aquilo, vamos trocar ideia, vamos conversar lá no grupo Mundo Empreendedor, que é legal pra caramba. Tem o meu site, caso você quiser, um monte de conteúdo sobre isso. Quando eu falo mais de vida, na verdade, eu solto meus artigos lá com a galera do Free Lifestyle, que é o meu estilo de vida e tem muito a ver com isso, de Turning Point, de você seguir o jeito que você acredita, de liberdade. Mas aqui eu não vou entender. Porque eu não vou me estender, porque era uma mensagem simples para você, simplesmente que você tenha grandes mudanças, você tenha um turning point e, cara, vai lá que depende de você.